Olá, gente, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos ter a palestra da Lu Nogueira, né? A Lu. Oi, Ria, tudo bem? Boa noite. Aninha, Emerson, boa noite, olá, Marcinha, todo mundo sejam muito bem-vindos. Aí, mês das mães, né, dessas mulheres e tal, então coloquei aqui a camisa da invasão feminina para homenagear as mães pelo Dia das Mães no domingo, né? E hoje nós vamos... Sejam muito bem-vindos, todos e todas. Hoje nós vamos ter um bate-papo aí com a Lu Nogueira, tá? A Lu Nogueira é fisioterapeuta desportiva. Acho que ela já tá me pedindo aqui, ó, para entrar. Já tô adicionando a Lu. Hoje a gente vai ter um bate-papo legal aí, dando sequência na nossa... Oi, Lu! Oi, que saudade! Boa noite, que saudade Boa mesmo, Lu, nem noite. fala. Saudade de tudo, menina, principalmente da rua. Tá dando saudade da rua, das pessoas, de ralar um pouquinho o corpo na pedra, não é verdade? Olha, juro, tô morrendo de saudade das bolhas, tô morrendo de saudade da sapatilha. Olha que coisa, entendeu? Pra ver que nível que a gente tá, né, Lu? É um nível sério, hard. Estamos Mas, chegando bom, lá. já que a gente não pode estar ao vivo, né, Lu, que a gente consiga principalmente fazer encontros virtuais, que a gente possa falar um pouquinho, aprender um pouquinho com esse momento também, né, de forma geral, aprender um pouquinho para coisas que vai além do dia a dia do montanhismo, né, conforme você está fazendo agora, vai aqui dividir um pouquinho a sua experiência com a gente. Acho que você chega num momento muito bom, que a gente teve uma sequência de lives e eu estou tentando alternar, né, coisas mais técnicas com coisas que são assuntos que são meio que paralelos, mas que ajudam bastante, que são sempre dúvidas, assim, pelo menos com a maioria das pessoas que eu troco uma ideia, né? E aí a gente teve uma live minha, que foi a primeira, falando ali um pouquinho sobre a adaptação, a importância do treinamento, alguns grupamentos musculares importantes. Há 15 dias atrás a gente teve o do Tiago, né, falando um pouquinho sobre mobilidade, articulação, que nem deu para a gente falar tudo aí porque a internet não permitiu, mas depois a gente acabou tendo uma aula prática com ele. E eu acho que hoje fecha assim, um ciclo bem legal com você, sobre esse tema, né, de treinamento, atividade, o que fazer, como prevenir, que é mais ou menos o tema do nosso encontro de hoje, né? Isso aí, vamos Muito lá. bem. Lu, se apresenta aí para todo mundo. Bom, gente, eu sou Luciana, né? Muita gente me conhece, mas muita gente também não conhece. Eu sou montanhista há muitos anos. Há pouco tempo comecei a parte técnica da escalada mesmo, até junto com a galera do SEG. Obrigada, SEG. E eu sou fisioterapeuta e trabalho com esporte, com atletas, amadores, profissionais, com atividades esportivas e principalmente na recuperação, reabilitação e prevenção de lesões, né, que é muito importante. Então, na minha área, eu sou da fisioterapia desportiva, com especialização em biomecânica, cinesioterapia e cinesiologia, né, que é o estudo realmente do movimento e como a gente usa o movimento para tratar. Principalmente isso, né? É. E achei muito legal essa oportunidade dessa live, porque todo mundo, né? Vamos falar do montanhismo, basicamente, né? A gente está aqui para falar de montanhismo, né? Que inclui aí a escalada, a corrida de montanha, o boulder, a caminhada, o trekking, né? Que agora, graças a Deus, muita gente faz. E é importante a gente assinalar uma coisa assim que eu vejo muito no meu dia a dia profissional, tá? As pessoas costumam achar assim, bom, quem tem que se preparar, quem tem que fazer atividade física preparatória do corpo é quem é profissional, né? Quem é atleta, quem tem que graduar um desempenho, ter performance. Eu não, eu vou para trilha todo fim de semana, eu escalo todo fim de semana, eu não preciso. E é basicamente o contrário, é justamente quem é sedentário no sentido de não treinar especificamente,
mas que realiza uma atividade esportiva específica, é que tem que se preparar para não ter lesão. Porque a lesão, a primeira coisa que ela faz é afastar a gente do que a gente gosta, né? Enquanto a gente tem dor, a gente não consegue fazer. Depois, dependendo da lesão e de não ser tratada, ela pode te afastar em definitivo, o que é pior ainda, né? Então, assim, é muito importante a gente entender a importância de preparar o corpo para prevenir a lesão. Ah, não vai ter lesão? Impossível, né? Claro, isso daí a gente não pode garantir nunca. E eu estou falando da lesão por esforço repetitivo, por estar sempre fazendo a mesma atividade. Eu não estou falando da lesão traumática, isso daí a gente não tem, infelizmente, como prever. Né? Um acidente, uma queda, enfim, aí estamos sujeitos, né? Então, assim, a ideia é a gente conversar sobre isso. O que acontece mais em cada atividade do montanhismo, o que nós estamos mais propensos a ter em termos de lesão e como a gente pode prevenir isso. Entendeu? É o mais importante. Perfeito, muito bem. E você hoje acaba recebendo muitas pessoas ligadas assim no montanhismo, do clube, para tratar já com a fisioterapia? Do clube especificamente, do SEG, acho que uma ou duas pessoas, mas, assim, no geral, da galera de montanha, muita gente. Até porque, assim, eu sou montanhista, eu estou lá no meio deles, aí a gente acaba trocando uma ideia, e aí você, né, aquela história, você fala, eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma dor no joelho, né, e aí, Exatamente. e aí a pessoa acaba fazendo, e lá no meu trabalho a gente tem muito uma visão de tratar, obviamente, aquela lesão que te levou lá, óbvio, você não está indo lá por lazer, você está indo lá porque você tem uma dor, mas principalmente trabalhar você para que você não volte com aquela dor, nem com outra. Né? Então, é você se prevenir para não ter novamente aquela lesão. Porque uma vez lesionado, a gente perde um pouco daquele 100% de garantia. Né? A gente já fica ali um pouquinho mais machucado, vamos dizer assim. Então, é importante que, depois de tratar da lesão, já que a gente volta para o montanhismo, que a gente se previna para não ter aquela lesão novamente. Porque uma mesma lesão, repetidas vezes, ela se torna crônica. Uhum. A possibilidade de te afastar da atividade é muito grande. É Sim. muito triste. Né? Perfeito, e ninguém quer isso, né? Então, me diz você, na sua opinião, o que você, como profissional, como você sugere, né, que a pessoa possa se preparar para a atividade de montanha? Então, toda atividade esportiva, vamos falar de montanha, mas toda atividade esportiva, ela tem uma especificidade de movimento, né? Então, o futebol, né? O cara corre, chuta. A pessoa do vôlei, ela faz muitos movimentos rotatórios com o ombro, enfim. Cada uma atividade tem, óbvio, vários movimentos, mas existem movimentos que são mais específicos daquela atividade. Então, nós precisamos preparar a musculatura, porque ela é quem definitivamente absorve os impactos, segura a articulação, ajuda os tendões e ligamentos a fazerem o trabalho dele e impedem lesões a longo prazo, que às vezes nem são a longo prazo, né? A médio prazo a gente já está tendo uma lesão. Então, é importante que, assim, eu tenho atividade esportiva, que é o montanhismo, mas eu tenho que ter uma atividade física que me prepare para aquela atividade esportiva. Então, se, por exemplo, a galera da escalada, né? O escalador, ele usa o corpo inteiro, óbvio, mas ele usa muito as mãos e os punhos, que são articulações que a gente normalmente não utiliza na academia para ficar malhando, né? Você não vê lá ninguém fortalecendo o antebraço, né? A galera vai malhar braço, tríceps, bíceps, para ficar bonitão, mas essa região aqui e punho, a gente não malha. E aí o que acontece? No dia a dia, aqueles movimentos, né? De você pegar nas agarras, na pedra, não são movimentos comuns do nosso dia a dia. Ninguém fica andando pela rua segurando pelas paredes, né? Só os escaladores malucos aí. Mas, em geral, a gente não utiliza.
E aí, o que que acontece? A gente começa a fazer a atividade da escalada, começa a escalar todo fim de semana, começa a juntar a galera, turma e tal, chega a temporada de montanhismo, né? Todo fim de semana a gente está ali na pedra agarradinho. E o que que acontece? A gente começa a sobrecarregar, por exemplo, os flexores de dedos, né? E aí a gente começa a ter uma lesão que é uma tendinite dos tendões dos flexores, que se estende para o punho, que se estende para o cotovelo. E a gente tem uma dorzinha hoje, aí chega em casa, fica 2, 3 dias, para de doer, e aí volta e vai fazendo, e a gente vai tendo microlesões. Todo dia que a gente vai lá treinar um pouquinho na pedra, a gente vai machucando mais um pouquinho, machucando mais um pouquinho. Como a gente não tem essa estrutura fortalecida, a gente está colocando uma sobrecarga muito grande nela, né? Isso para ombro também, principalmente para quem escala. Ombro, punhos e dedos são essenciais. E aí o que que acontece? A gente começa a ter as tendinites. Aí dói hoje, você toma um remedinho e tal. Aí parou de doer semana que vem, volto eu para a pedra. E aí eu vou criando um caminho, estou abrindo um caminho para uma lesão mais consolidada. Vai chegar um momento que essa tendinite acontece de uma forma tão aguda que você não consegue nem escrever. Você não consegue digitar. Você não consegue pegar um copo. Obviamente, você não vai conseguir escalar. Uhum. E aí a pessoa corre para tratar. Então é aquele tratamento agudo, né? Ela chega no hospital, estou cheia de dor, toma um monte de antibiótico, um monte de anti-inflamatório e tal. Cessa a dor, volta ela para escalar. Entendeu? Lembrando que o anti-inflamatório, na verdade, ele vai demorar a recuperar aquele tecido lesado, né? Ele, na Mais verdade, cara, a né? dor para no primeiro momento porque ele mascara. Ele, Exatamente. ele diz para os receptores, não avisa o cérebro que está doendo. Então, ele corta a Exatamente. comunicação. E aí você acha que já recuperou, mas, na verdade, Porque nós temos uma tendência de achar que doeu, está doente. Parou de doer, eu tô bom. é isso. Entendeu? Então, o que que eu recomendo a quem escala, tá? Em vários níveis, desde quem está começando agora, como quem já escala há muito tempo. As lesões por uso repetitivo, todo mundo já ouviu falar em LER, né? E a gente acha que LER acontece só no trabalho. Não, a LER acontece por qualquer tipo de atividade repetida, 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 sem prevenção, Uhum. entendeu? Então, o que que eu indico lá? Depois de tratar tudo, da pessoa ficar curada da tendinite, do estiramento, enfim, da lesão que a levou até a clínica, a gente começa a fazer um trabalho de reabilitação funcional de toda aquela musculatura. Então, são trabalhos de fortalecimento de todos os músculos do antebraço, principalmente flexores, extensores, mãos, né, como um todo, o punho, os dedos. Obviamente, a gente não pode segmentar tanto assim. Eu tenho que tratar o braço como um todo, tratar a região de ombro, toda essa parte aqui que a gente chama de cintura escapular, né? Uhum. E aí a gente vai trabalhando tudo isso. Então, é muito importante que a gente, que o escalador, que a pessoa que vai lá praticar escalada, seja ele amador, seja ele profissional, ele vai uma vez por semana, ele vai uma vez a cada 15 dias, ele vai toda semana, não importa. Ele tem que se preparar. Porque Sim. uma musculatura mais fortalecida, mais flexível, ela tem condições de absorver melhor esse impacto maior que a gente, né, provoca nela porque escala. Na Uhum. verdade, é uma overuse. A gente tem que entender que toda prática esportiva te leva a um exagero, né? Sim. Quanto tempo você fica escalando? É, Dependendo da pedra que você vai escalar, você passa um dia inteiro, sim. né? Você para, descansa, mas você passa ali uma boa tarde, 5, 6 horas escalando. Então, é um exagero de movimento, porque nós não fomos feitos para fazer o mesmo movimento repetidas vezes durante horas. Seja o maior atleta do mundo, ninguém foi feito para isso. Então, eu sempre indico, é escalador? Claro, tem que trabalhar o corpo todo, mas pensa muito nos seus braços, nos seus ombros, mãos e punhos. Isso é muito importante. Porque a gente chega na academia e fala, bom, eu quero fortalecer o escala, todo mundo lembra logo do quê? De perna, né, core, braço e manda ver. É. E a gente tem que
Sim, a galera Todos vão geralmente continuar. malha muitos grupamentos maiores, né? E acabam Exatamente. esquecendo algo mais específico. Só que eles não se ligam que isso tudo está articulado. E tem mais um detalhe, né, Lu? Que é o seguinte: todo movimento, principalmente as articulações mais móveis, que a gente falou isso com o Thiago, né? Por exemplo, o ombro. Para eu movimentar meu ombro para cima, não é apenas um músculo que está realizando esse movimento. Não, nossa, é uma É um, equipe. é um conjunto de músculos. Perfeito. E aí, quer dizer, eu talvez lesione um músculo, mas esse músculo que lesionou, ele é muito importante nesse conjunto para levantar. Então, se eu Ele não afeta a fortalecer o mobilidade inteira. restante e não melhorar, zerar esse músculo, recuperar totalmente essa lesão vai ficar intermitente, né? Vira e mexe, ela vai aparecer. Exatamente. E ela vai cada vez mais diminuindo performance. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da performance, porque o pessoal acha assim, a performance é coisa de atleta. Não. Você que pratica escalada, caminhada, boulder, trail run, não importa. Você quer cumprir lá o que você se determinou a fazer. É uma meta sua, então aquela é a sua performance. Você quer fazer. Então, se você se propôs a fazer um trekking de 20 quilômetros, chegou no quilômetro 10 e não consegue mais andar, porque está com dores incapacitantes, a sua performance foi atrapalhada por conta da sua dor. Claro. Tá? Então, performance é no sentido do seu desempenho pessoal, de você com você mesmo. Zero competição com o resto do mundo. E, por exemplo, ombro, né? Você, profissional da educação física, sabe, é uma articulação extremamente instável. É a nossa articulação com maior mobilidade, né? Aquela que a gente faz o maior grau de movimento possível. O ombro é uma articulação linda. Eu sou particularmente apaixonada pelo ombro. E tenho muita paixão por ombro. E o que acontece? É uma articulação que requer, como você falou, um trabalho conjunto, enorme. Eu tenho que trabalhar músculo a músculo, mas eu tenho que trabalhar o grupamento muscular, porque a atividade física faz com que você sobrecarregue aquela articulação dinamicamente, no meio do movimento. Uhum. Não é a mesma coisa que eu pegar, te dar um fardo de 20 quilos e falar assim, segura. É diferente. Uhum. Agora, sobe uma montanha segurando 20 quilos. É outra história. Né? E aí, o que acontece? Na escalada, você se desloca. Né? A sua mobilidade é que faz você vencer. Então, você vence a gravidade num ângulo que não é o natural para nós. Né? Nós não fomos feitos para ficarmos assim, sem uma base de apoio embaixo. Então, a gente está assim, a base está assim também. Então, Uhum. o corpo. Tudo bem que a gente usa as pernas, transfere um peso para cá, transfere um peso para lá, mas quando você sobe, você tem lá os equipamentos, mas você tem que usar a força. E aí, esse movimento aqui é um dos movimentos de maior instabilidade que a gente tem. É o movimento que eu falo de andar no ônibus cheio, segurando lá em cima e o ônibus dá uma freada. Você vai lá na frente e volta. O que tem de gente que tem lesão séria por causa disso assim, é incrível. É a mesma coisa na escalada. Muita gente acaba tendo lesão por conta desse movimento. É Então, tem que isso. trabalhar toda a região de costas, tem que trabalhar toda a região de ombro, né? A cintura escapular como um todo, que envolve tórax, envolve peitoral, manguito rotador. Todo mundo pode não conhecer, mas que já ouviu falar do manguito rotador. Musculatura de trapézio, que é um músculo extremamente judiado. Eu morro de pena do trapézio, porque ele é um músculo judiado, tadinho, porque a gente tensiona ele o tempo todo, ele segura a cabeça, ele segura os braços no ar. A gente está sempre numa má postura. Eu sou RPGista, então eu sou chatíssima com postura. A gente está sempre com a cabeça para frente, está sempre assim, né? No nosso dia a dia. Imagine você fazendo tudo isso no seu dia a dia e escalando também. Então, você precisa trabalhar todo mundo, você precisa realmente cuidar. Então, num primeiro momento, é fortalecer, dar muito valor ao alongamento, porque o alongamento ele traz flexibilidade. Músculo flexível é músculo forte. Todo músculo forte precisa de flexibilidade. Veja os bailarinos,
vejo ginastas, estão entre as pessoas mais fortes que a gente conhece e com maior nível de flexibilidade, né, que a gente conhece. Então, a gente tem que alongar, a gente tem que fortalecer, a gente tem que fazer trabalhos de equilíbrio, de instabilidade, de propriocepção, né, da gente entender, preparar essa articulação, essa musculatura para segurar a onda da articulação naquele momento, que você está lá no meio da pedra, né, igual um gafanhotinho subindo aquilo lá. Então, essa é a proposta, né, da gente estar sempre preparando. Não é para você evitar uma queda, é para você evitar que a médio e longo prazo você tenha lesões que sejam difíceis de curar. Ou você até cura, mas você passa aí 1 ano, 2 anos com aquela dor, aquilo atrapalha a tua atividade, te deixa de mau humor, lógico, ninguém fica bem-humorado com dor. Então, essa é a proposta. Muito bem. Lu, a gente tem aí 35 pessoas nesse momento, que inclusive está batendo recorde aqui da nossa live, tá? Tem uma galera aqui te elogiando muito, tá? Obrigada, gente. E o Arthurzinho fez uma pergunta. Me perguntou assim, a amarração dos dedos ajuda ou atrapalha? Já ouvi dizer que manter os dedos amarrados atrasa o fortalecimento. E aí? Isso durante a escalada? Eu também não entendi se era um treino ou se era durante a escalada. E aí, se ele puder complementar. E o Rodrigo também está perguntando assim, é verdade que não devemos alongar imediatamente antes do exercício? Então, dentro da fisioterapia, tá, da lógica da reabilitação, eu sou super favorável ao alongamento, tá? Alongamento é interessante. Só que antes da prática do exercício, eu realmente não recomendo o alongamento. Eu recomendo o aquecimento. Você aquecer o seu corpo, aquecer a sua musculatura, aquecer o seu sistema cardio para ativar a circulação e para avisar para ele, vou te usar mais do que o normal. Manda oxigênio para o resto do corpo. E o corpo é inteligente, óbvio, o cérebro é inteligente, ele vai ver a demanda durante a atividade e vai mandar o oxigênio para lá e os outros nutrientes. Então, assim, antes de exercícios, eu não vejo nenhuma... não faz mal nenhum, mas também não vejo nenhum benefício do alongamento. Eu prefiro que a pessoa aqueça. Entendeu? Deu uma acordada no corpo, não estou aqui super parada e vou ali, pego 20 quilos. Não. Então, dou uma aquecidinha, dou uma corridinha, uma bikezinha, uma esteira lá, 10, 15 minutos para dar uma aquecida, uns saltos, alguma atividade um pouco mais aeróbica para aquecer e aí parte pro ataque. Já no pós-atividade, o alongamento ele acaba sendo legal no sentido de desacelerar, né? De desaquecer aquela musculatura que foi muito utilizada durante o treinamento, seja a atividade física ou seja a prática esportiva, e aí você faz aquele alongamento para liberar um pouquinho a fibra, porque durante o treinamento a gente encurta muita fibra, né? Muitos músculos se encurtam numa reação até de proteção do organismo. Então, você fazer aquele alongamento suave para dar uma desaquecida, uma desacelerada e voltar ao tamanho da fibra muscular, eu acho super legal. Na educação física, essa pergunta é muito constante, né? Tipo, eu alongando antes, eu minimizo o risco de lesionar? Não, gente. Se você tiver que lesionar por distender muito o músculo ou o tendão, né? Vai acontecer isso você tendo alongado antes ou não. A ideia, na verdade, que a gente está falando aqui, é treinar o teu corpo, e aí o músculo, o tendão, para que ele crie adaptações, gere fortalecimento, e aí sim, isso vai minimizar as chances de você ter uma lesão. Mas está chovendo perguntas aqui para você, Lu. Você tá, ó, tem aqui só para matar o do Abrigo Cumes, né? Ele perguntou, ele esclareceu, durante a escalada, tem gente que treina escala não, desculpa. Durante a escalada, tem gente que não treina e escala sem amarrar o dedo. O que tu acha aí dessa amarração de dedo? Honestamente, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Existe dentro da prática esportiva, tá? Eu vou dar um exemplo da corrida. Corrida normal, né?
Tem gente que usa aquele tênis ultra high, cheio de amortecimento, pá, né? Pronador, supinador, cheio de coisa. E tem gente que usa aquele tênis minimalista, quase nada, como tem gente hoje que corre descalço, tá? Eu fiz um trabalho gigante, toda a minha especialização foi em cima da corrida. Qual a conclusão que a gente chegou? Que cada um tem a sua especificidade. Então, você provavelmente vai se adaptar a uma pisada correta se correr descalço ou com tênis minimalista, e eu não. Então, é meu. O que eu preciso entender é o seguinte: se eu vou utilizar a amarração de dedos, eu tenho que ter todo um trabalho correto da mão para usar a mão com os dedos amarrados. Entendeu? Por quê? Mão é movimento fino. É movimento específico, é movimento detalhado. Quando eu faço isso aqui, nossa, eu tiro 20, 30% da tua capacidade. Normal do seu dia a dia, porque você está acostumado a fazer isso. Você não está acostumado a pegar as coisas assim. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, ó, eu mudo porque é diferente disso aqui. Uhum. Então, vai usar a amarração de dedo? Ok, mas trabalha com isso. Pensa nisso. Fortaleça pensando nisso. Eu conheço gente que não consegue. Se você amarrar os dedos, ela não faz mais nada. Então, eu Perfeito. acho que é muito do escalador. Eu Perfeito. dizer para você, é certo, é errado, é muito complexo, porque a gente não é uma receita de bolo, né? Sim, é isso, perfeito. Até porque, inclusive, aqui nos dedos mesmo não tem músculo, né? São só tendões que vão vir. Então, Não tem você nome. prendendo, até qual é o limite de mobilidade que você vai ter? Porque, às vezes, dependendo da situação, quem é todo mundo aqui acredita que seja escalador, você tá num limite tão para se equilibrar ali que você coloca a pontinha do dedo num regletezinho pequenininho. Então, assim, o quanto isso pode te ajudar ou pode te atrapalhar nessa compensação entre mobilidade e manter isso mais Exatamente. rígido, digamos assim, né? Então, assim, é isso. Acho que também eu compartilho da tua opinião. Eu acho que a pessoa tem que estar consciente dela, do limite dela. Cada um conhece. Tem gente que não consegue, por exemplo, uma coisa boba, né? Usa luva. Ela perde o tato dela completamente. Tira a luva, ela. E é uma besteira, né? É só um tecido entre a sua mão, entre a sua pele e a superfície. Só que Uhum. eu tirei ali o quê? Seus receptores cutâneos, eu diminuí a sua percepção, o seu tato. Isso afeta o trabalho dos tendões, porque isso afeta aquilo que a gente falou lá, que talvez muita gente não conheça, que é a propriocepção. Eu afeto isso diretamente quando eu prendo você, de alguma forma. Entendeu? Então, eu acho Perfeito. que é muito de cada um. Concordo com você. Bom, Ade, ó, eu não sei como é que a gente teve esse bate-bola, mas continua lendo as perguntas, como é que tu Pode quer? ler, pode É? falar. A Não Denise me está tem perguntando medo, não. assim: lesão no ligamento calcano-fibular. Como fortalecer para não doer durante a escalada? Mas fortalecer depois que tratou, né, da lesão. Primeiro tem que tratar da lesão. Se Isso é tiver muito doendo, sinal que importante. ainda tem uma lesão ali, né? Isso, porque é muito importante, gente. A gente precisa cicatrizar, a gente precisa curar. O corpo saudável, que é o nosso corpo, ele vai curar, ele vai tratar. Cada um no seu tempo, mas ele vai tratar. Então, eu tive uma lesão no ligamento, né? Eu estirei, rompi, aí eu não sei qual foi o tipo de lesão que a pessoa teve, mas se ela continua escalando, ela não rompeu. Ela deve ter estirado só. Então, o que que acontece? Ela tem uma dor, aí a dor passou, mas ela tratou, já cicatrizou, o corpo já mandou para lá toda aquela reação inflamatória para tratar do lugar, para cuidar do lugar, tal, para fazer a cicatrização da lesão. Isso é muito importante, a gente precisa respeitar esse período, mesmo que a gente não tenha dor. Então, teve uma lesão, é diferente daquela dor muscular tardia, da atividade física, né? Vou lá, malho, 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 no dia seguinte parece que eu levei uma surra. Uhum. É uma dor que dura 24, 48 horas, né? Não mais que isso. E é uma dor generalizada. A gente consegue entender que não é uma lesão, né? É uma dor por excesso de uso. Mas aí eu terminei a escalada, meu tornozelo está incomodando, está doendo, eu faço movimentos de flexão, dói.
alguma coisa está errada. Passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele não está 100%, vai procurar ajuda, vai tratar. Ah, mas parou de doer. Vai tratar, vai ver se está ok, 100%. E aí sim, depois de tratada, recuperar a lesão, é que a gente começa a fortalecer. Então, existem muitos trabalhos de fortalecimento de tornozelo, né, do pé, usando o tornozelo, né, como articulação principal. Então, são a flexão, a extensão, a inversão e a eversão. Fazer trabalho muito com banda elástica, que é um tipo de carga que é bem legal e é bem fácil da gente controlar, além de ser funcional. Eu sou muito fã dos exercícios funcionais, porque a gente utiliza o movimento, né, fisiológico para fortalecer. Eu acho isso super importante, porque se você está fortalecido funcionalmente, na hora lá da escalada, você vai estar show de bola. E fazer trabalhos de instabilidade, que a gente chama de trabalhos de equilíbrio. É muito importante para o tornozelo, para qualquer lesão de tornozelo, da perna, né, de panturrilha, de tíbia, de fíbula, enfim. Tem que tratar, não tem como não tratar essa parte. E usar o equilíbrio, a gente tem tido uma resposta muito legal com as pessoas que trabalham, depois de tratadas, fazem exercícios de fortalecimento, mas também exercícios de equilíbrio. Porque aí você usa o bozô, usa aquele pula-pula pequenininho, que eu esqueci o nome agora. Jump, a cama elástica. A cama elástica, isso, olha, pula-pula foi ótimo. Eu tenho, não falei pula-pula. A cama elástica são exercícios que a gente pode fazer simples, a gente pode fazer até sem nada disso, aquele bom e velho exercício de subir e descer usando o degrau. Então, isso é muito importante, mas para quem perguntou, primeiro trata, cura a lesão. Não vai com ela meia bomba e vai. Porque, assim, fica uma cicatrização meia bomba. E aí, numa próxima oportunidade, você pode lesionar de novo, só que aí a lesão vai ficar um pouquinho maior, porque você lesionou em cima de uma estrutura que não estava recuperada. Entendeu? Pois é, isso que ainda pode desencadear outros problemas para além daquele que você já tem, isso é verdade. Bom, eu vou levantar por enquanto, tem mais perguntas aqui, mas senão acho que a gente não vai conseguir andar e a gente joga essas perguntas para o final, beleza, pessoal? Beleza. Lu, eu queria levantar uma bola para você, né? Que eu acho que muita gente ainda também não se situou quando o assunto é se preparar para preparar o seu corpo para fazer atividade. Que é assim, a idade, o gênero, ele influencia em alguma coisa para a gente ter lesões ou não? Influencia, lógico. Isso daí não tem como. Por exemplo, vamos falar do gênero, né? Nós temos uma diferença gritante que eu super fico chateada. Nós não temos a testosterona que vocês têm, né? Obviamente, nossos músculos acabam sendo fortalecidos, ok, mas não no mesmo nível que os do homem. Então, partindo do princípio que somos pessoas saudáveis e não tomamos anabolizantes, as mulheres, eu sempre indico que como nós nunca vamos ter aquele nível de força, né, de hipertrofia muscular que um homem tem, a gente tem que trabalhar o tônus. Então, vamos trabalhar a tonicidade muscular. Dar a esse músculo o quê? Flexibilidade e força elástica, para suportar a caminhada, né, o trekking em geral, o trail run. A pessoa de corrida de montanha, então, nossa, mulher que corre montanha, ela tem que estar muito atenta a isso, porque ela é muito mais propensa à lesão do que o homem, tá? E daqui a pouco eu explico até por quê. E da escalada também. Então, assim, em termos de mulher, nós temos esse problema não, essa característica, e nós temos uma tendência a uma frouxidão ligamentar. Isso é fisiológico. As mulheres têm os ligamentos um pouco mais frouxos, por uma questão de fisiologia mesmo, por conta da gestação, né, que a gente acaba aumentando o volume líquido do organismo, a gente precisa, né, que as articulações suportem um peso maior, então os ligamentos ficam um pouquinho mais frouxos para que a gente possa passar por isso. Tudo bem que a gente não fica grávida todo ano, mas assim Deus nos fez, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado.
Então, as mulheres, principalmente, têm muita tendência a entorse de tornozelo, isso é clássico da mulherada, principalmente porque os nossos ligamentos do tornozelo são um pouquinho mais frouxos, então a gente precisa dar mais atenção ao fortalecimento da perna, tá? Perna, joelho para baixo. A gente precisa trabalhar muito a questão da pisada, do tornozelo. Então, assim, por exemplo, a sapatilha é um negócio que não é de Deus, né? Não tem jeito. Depois a gente tem que ver com aquilo o tempo todo. Mas a gente usa muito a bota, né? E o tênis de trekking. Tanto a pessoa que faz o trekking normalmente, quanto a pessoa que vai escalar e tem que caminhar até o local da escalada. É importante que a gente tenha um bom tênis, um tênis que te dê um pouquinho mais de estabilidade, porque o solo que a gente costuma andar é muito irregular, né? A gente não anda no asfalto, a gente anda no mato, na pedra, na terra, hora sobe, hora desce. É um desnível, uma irregularidade muito grande. Então, eu sempre falo assim, homens têm que prestar atenção também, óbvio, vocês não estão livres disso, mas nós, mulheres, estamos um pouquinho mais propensas a esse tipo de lesão. Por outro lado, nós temos uma facilidade maior para flexibilidade, para alongamento, então a gente tem que usar o que está ao nosso favor na hora de treinar. Entendeu? Perfeito, muito bem. E a idade? Como é que a questão da idade pode influenciar isso daí? Olha, a gente sabe que a idade, conforme a gente vai envelhecendo, as nossas estruturas vão ficando gastas, né? Mais usadas e tal. Então, é óbvio que uma pessoa de 60 anos, ela acaba tendo, por desgaste, não por despreparo, mas por desgaste, por excesso de uso, enfim, uma propensão, mas eu acho que nem estatisticamente é tão grave assim, tá? Porque em contrapartida, a pessoa mais velha, ela acaba tendo mais experiência, então ela já aprendeu a utilizar melhor o seu corpo. Ela já fez as adaptações necessárias. Então, eu acho assim, a idade é importante, mas ela não é um fator limitante. Não é um fator que vai Não, influenciar. limitante também acho que não. Eu acho que tem um A gente fator, tem que ter atenção. eu acho que tem um fator até mais psicológico, assim, de tipo. Tem dois fatores. O fisiológico, né? A gente vai, depois dos 30 ali, a gente começa a produzir menos hormônios, isso vai vai tendo menos respostas, as respostas vão ficando mais lentas, a gente vai acumulando mais gordura, né? Mas tem um fator psicológico também, e eu tô até passando um pouco por isso, assim, e olha que eu não tô velho ainda, mas eu vejo uma diferença muito grande de quando eu fazia atividade aos 20 anos e agora aos 34, assim. Então, o meu psicológico ainda tá. Eu consigo fazer aquilo ali. Mas na hora que eu vou para a prática, eu não consigo. Assim, ainda tô mais travado, tô com menos resistência, enfim, eu tô com uma série de coisas que eu não percebi que eu fui perdendo. Por isso que eu acho muito bacana que hoje a gente vê uma galera acima dos 50 direto nas atividades de montanhismo. Isso é muito legal. Porque mostra que não tem idade, realmente. Você pode ter 70 anos e estar escalando. Você pode ter 70 anos e estar fazendo travessias de 100 quilômetros. A questão é você ter consciência das limitações que a idade te trouxe e cuidar disso, né? Para que isso não se torne um fator limitante. E lembrando de uma coisa, a mulher também, coitada. Mulher, eu vou te dizer. A idade também traz um outro probleminha para a gente, que é quando a gente entra na menopausa. A gente deixa de produzir hormônios muito importantes e isso afeta diretamente a nossa saúde musculoesquelética. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, mulheres que já passaram, né, que entraram na menopausa, tem que estar super atenta ao treino, porque a musculatura está mais fraca, os tendões e ligamentos tendem a ficar mais fracos e a gente precisa deles ali 100%. Então, mulheres experientes, cuidem-se um pouquinho mais. É muito legal que eu vejo em vários clubes, como no nosso também, né? Carlinhos, Bacelar, próprio tio Luiz, tipo, são pessoas bem já são idosos, já passaram de 60. Ai, se alguém não passou, mas já passaram sim. E, tipo, são super ativos, caminham muito melhor, têm uma disposição muito maior que a minha.
A gente faz manejo de trilha, os caras têm uma disposição assim incrível, eles são realmente, é bem bacana ver isso. A Aninha tá te perguntando aqui, desculpa, você queria falar alguma coisa? Não, não, pode falar. Eu estava A Aninha tentando tá ler ali. perguntando aqui assim, no treino indoor é muito comum o escalador lesionar o dedo e imobilizar com o esparadrapo para continuar. Você acha que isso piora a lesão? Mas que tipo de lesão para ele botar o esparadrapo? Uma lesão de ferida, bolha, ou ele sentiu dor ali? Provavelmente dor, né? Porque, ou talvez uma bolha, mas eu acho que ela deve estar falando mais no sentido de um desconforto ou de uma dor mesmo, nada. Olha, existe uma técnica que você deve conhecer, que é do taping, né? Kinesiotaping, que você coloca aquela faixa elástica, né? Adesiva, em determinadas articulações, numa determinada posição, e você aumenta um pouquinho a estabilidade dali. Mas a minha recomendação é: machucou, doeu, para ali 10 minutinhos. Parou de doer, continua. Continua doendo, para. A Entendi. dor é o nosso maior indicador de que algo está errado. Que bom que dói, tá? Não é legal, mas a dor é uma forma que o cérebro tem de falar para você: olha só, alguma coisa ali deu errado. Então, você está lá no treinamento indoor. Pô, sentiu uma dor? Para um pouquinho, mexe, articula bem a mão. Parou de doer, foi uma contusãozinha rápida, leve, não deve ter criado nenhum tipo de lesão, continua. Mas continua doendo. Aí eu vou lá e coloco o esparadrapo. O esparadrapo, ele é um paliativo, ele não é um tratamento. E aí? Você vai continuar correndo o risco de aumentar aquela lesão que talvez seja pequena, mas porque você continuou, você aumentou? Então, eu acho que a gente... É horrível, óbvio, você está lá no meio do negócio, tem que parar. Mas, assim, você para agora para não parar depois, né? Porque senão você para depois por mais tempo. Então, Você acabou respondendo três pessoas que faziam uma perguntas próximas, né? Eu acho que chegou a responder para Lara também, né? Ela falou assim: se há dor, mas somente quando acaba o treino. Continuar praticando pode ser prejudicial? Eu acho que tu acabou dando essa mesma informação aí, de a tipo. gente tem que entender o seguinte: quando a gente está fazendo um treino, principalmente um treino indoor, você faz movimentos fortes, você faz muita sobrecarga, você faz içamento do seu peso corporal, com agarras pequenas. Óbvio que isso não é um trabalho fisiológico, não é um movimento normal do dia a dia. Então, é natural que acabe o treino e você esteja com dor. Isso é normal, você está vivo, que bom que está doendo, né? Mas essa dor tem que parar. E ela é uma dor que a gente consegue entender que não é uma dor de lesão, é uma dor por excesso de uso. Né? Da mesma forma que você saiu andando um dia inteiro no shopping, passou lá um dia de Natal no shopping, andando 5 horas lá dentro, você chega em casa com seus pés gritando. Isso é natural. Você fez uma coisa que não é fisiológica, ficar andando 5 horas, né? Salvo para montanhista. Montanhista, isso é fisiológico. Tô brincando. Bacana. Então, assim, a gente tem Hum, que só respeitar o tipo de dor que a gente tem. E a gente sabe quando a gente lesionou ou não. A gente tem perfeito. um avisozinho interno. A Andrea fez uma contribuição boa aqui, né? Sim, verdade. Meu médico pediu para eu parar de usar salompas em adesivo, pois pode camuflar a dor real, que era o que a gente estava falando sobre ela não comunicar ao cérebro aquela dor. E a dor é justamente essa informação, né? Opa, querido, algo aqui não está natural, para, Você analisa, tem que ir vê o lá que ver o está que está acontecendo. acontecendo e consertar. Exatamente. O anti-inflamatório, ele serve para quê? Tive uma lesão, eu tenho uma dor muito forte, não é porque você fica sofrendo com uma dor muito forte. Então, você vai tomar um anti-inflamatório, tanto que ele tem um período, né? 5 dias, 3 dias, no máximo 7 dias, e vai para casa e fica em repouso. Uhum. Tá? Então, o anti-inflamatório, ele vai tirar a sua dor, mas a inflamação está ali acontecendo e o organismo está ali lutando, né, para consertar a encrenca que a gente arrumou ali. O que não pode tomei um anti-inflamatório, parei né, não está doendo, vou lá treinar. Aí não pode. Muito bem. Rodrigão está perguntando aqui. É comum o uso de esparadrapo nos dedos para evitar lesão de polia. Funciona?
Olha, eu já vi gente que teve, já vi gente que não teve. Eu acho o seguinte, que é aquilo que a gente falou lá de prender dedo. Existem pessoas que conseguem e realmente evitam, e existem pessoas que não vão evitar. Também é uma coisa muito pessoal. Mas deixa de fortalecer? Estão perguntando aqui. Deixa de fortalecer, se estiver fazendo um trabalho específico de fortalecimento, não. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente está no meio de uma atividade de escalada, de montanhismo, de corrida, a gente não está fortalecendo. A gente está utilizando a musculatura que a gente, se a gente é esperto, fortaleceu antes. É isso. Então, durante a prática esportiva de qualquer coisa, você não está fortalecendo nada. Você está utilizando. Você, na verdade, está usufruindo de tudo que você fez para fortalecer e chegar até ali. Né? A galera vai para a academia para malhar, para fazer um monte de coisa, ela tem que ter um objetivo, né? Pelo menos eu espero que tenha. Tudo bem que tem gente que vai para a academia só para malhar porque curte, legal também, sem problema algum. Mas a gente tem que entender que durante a prática esportiva, não estamos fortalecendo. Aliás, há muito diferente. Prática esportiva de atividade física. Isso. De treinamento. Às vezes eu chego o paciente e falo assim, você pratica alguma atividade física? Eu corro. Mas você corre, não, eu corro 10 quilômetros por dia, porque eu treino, eu corro maratona, eu corro meia, eu corro isso e tal. E o que você faz para fortalecer? Aí eu corro. Não, você não está fortalecendo. Fortalecer é colocar uma sobrecarga ali, é fazer né? Fortalecer para quem corre é que, bom, se eu corro, eu tenho que ter um quadríceps fabuloso, eu tenho que ter um posterior de coxa fabuloso, eu tenho que trabalhar a contração excêntrica da musculatura, tanto anterior quanto posterior, para melhorar a minha passada, para aumentar a minha performance, a minha velocidade. Aí, ok. Então, ele vai para academia, ou ele faz pilates, ou ele faz funcional na praia, não sei. Ele vai fazer alguma atividade de fortalecimento para então correr. Então, a corrida não é, quando ela é uma prática esportiva, ela não é fortalecimento. E quando ela é uma atividade física, ela é muito mais uma atividade de cardio, né, de condicionamento cardiorrespiratório, circulatório e de propriocepção do que de fortalecimento propriamente dito. Porque eu preciso de músculos fortes para correr bem. Correr com saúde, né? Correr bem é correr com saúde. Porque tem o corredor de distância e tem o corredor de velocidade. Então, ele vai treinar conforme a atividade que ele quer praticar, esportiva. Uhum. Então, é muito importante a pessoa entender isso. Lá no meio da escalada, ele não está fortalecendo nada. Até porque, durante a prática da atividade esportiva, a gente não consegue manter 100% da correção do movimento. Imagina, você está lá agarrado na pedra, escorrega, você tem que... Não, peraí, eu tenho que segurar assim, segurar meu cinto. Ninguém vai fazer isso. Absolutamente ninguém. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Perfeito. É engraçado que a gente, que é profissional da área, assim, pelo menos eu percebo muito, né? A gente que está fazendo o CBM lá, né? Então a gente está vendo o nosso corpo ou o corpo de outras pessoas, como é que ele se comporta durante a escalada. Então ali está influenciando ali o sistema nervoso, né? Ele está com certo receio, está com a atenção super redobrada. Então o cara que está começando agora, o comportamento corporal dele é muito diferente de um cara já experiente, porque, né, óbvio, isso é fato isso, mas que a gente consegue perceber com muita clareza. E aí eu lembrei da nossa aula lá de escalada que a gente fez antes da pandemia, né? Como é que todo mundo desceu, tipo, arrasado. Os alunos desceram o corpo muito, né? O corpo muito fadigado. O sistema nervoso consumiu bastante oxigênio deles. Então, assim, ele estava extremamente cansado. Primeiro que, assim, quando você está com medo, né, com receio de cair, que é naturalíssimo, porque o dia que eu subir numa pedra e não tiver medo, eu prefiro não subir, né? Porque aí eu não vou ficar 100% atenta. Então, assim, quando você tem medo, né, quando você está fazendo uma atividade que você ainda não domina, que você está pendurado numa pedra, sei lá quantos metros, gente, não dá para você estar ali, tá legal pra caramba, não é assim. Então, a primeira reação do organismo, né, do seu cérebro, é falar, encurta tudo. Então, a musculatura faz assim... Contrai tudo, tudo. Ela contrai o quê? Para proteger gradil costal, coração, pulmão e cabeça.
Aconteça o que acontecer, você mantém essa cabeça no lugar, não deixa ela bater em lugar nenhum. Porque o cérebro está ali dentro, ele é malandro e fica dele, Claro. né? Então, você já está totalmente encurtado. Quando você está encurtado, você diminui mobilidade, desempenho, performance. Você faz mais movimentos do que faz normalmente. Você está encurtado, então você diminui, né? Você faz várias vezes a mesma coisa até ter certeza de que não vai cair. Então você fica ali, bota o pé aqui, tira, vai ali, tira, bota a mão, tira. Então, isso é extenuante. A pessoa fica muito cansada. A fadiga é uma coisa que não existe como não ter fadiga. Todos nós que praticamos uma atividade esportiva ou física, temos que ter fadiga, óbvio. Só que a gente tem que saber lidar com a fadiga e a gente tem que saber respeitar a fadiga. Porque a fadiga, quando não respeitada, ela te leva à lesão. Isso é Perfeito. muito importante. Perfeito. Eu não vou. Você consegue ler? Johan Henrico, ele fez uma pergunta aqui agora que eu acho que é até mais para mim, mas se você quiser responder, Faz fica à aí, faz vontade. aí. Ah, não. A calistenia como um condicionamento ou preparo geral do corpo seja mais atraente que a musculação, visando uma melhor performance na escalada, tendo em vista o uso do pesos do corpo na escalada, do peso do corpo na escalada, né? Cara, aí eu vou falar você é profissional da área, você sabe, existe todo um preferencial que cada profissional tem por uma metodologia, né? Eu acho a musculação extremamente importante, mas eu acho que a musculação, do jeito que a gente vê ela, né, muito comercialmente, ela está muito receitinha de bolo, e aí a gente acaba não fortalecendo especificamente. Voltando para a prática esportiva, vou falar sobre um trabalho no futebol que a gente realizou lá na USP com os jogadores do Palmeiras. Eles mudaram a forma de treinar os jogadores há alguns anos. O jogador, né, ele corre e chuta a bola. Então, ele tem aquele movimento dinâmico de flexo e extensão de joelho. E aí, o cara ia para a academia e ficava lá, né, na mesa flexora, na mesa extensora, fazendo lá, carregando, sei lá, quantos quilos lá, quantas pedras ali. E eles entenderam que fortalece? Fortalece. Mas para a especificidade do movimento, ajuda na mobilidade? Melhora o desempenho da pessoa? Talvez não. E aí eles fizeram várias estatísticas, várias pesquisas e viram por quê. O jogador de futebol, ele não vem correndo, para e chuta a bola, que é o movimento da mesa extensora. Uhum. Então, eles entenderam por que a gente, então, não treina esse cara com o peso corporal dele, dinamicamente, no movimento que ele faz, que é correr e chutar. E aí começaram aqueles treinos que hoje todos os jogadores de futebol do mundo utilizam, quer dizer, já usavam fora, aqui já também usam, mas foi legal porque assim, uma turma fez e a outra turma não fez, e a turma que realmente fazia a parte funcional, usando peso corporal, usando dinâmica, usando velocidade, usando os princípios da calistenia, funcionavam melhor, eles tinham um desempenho melhor. Uhum. Então, hoje a gente vê o que é no futebol. Os caras com aquelas faixas elásticas gigantes, correndo, vindo. Isso você vê muito na praia, o pessoal de funcional fazendo muito em praia. Por quê? Isso te dá mais fortalecimento de perna dinâmica. Uhum. Então, a gente tem que ver o que o cara da escalada faz. Ele está lá no meio da pedra, né, procurando uma garra, e ele tem que ficar lá, né, pegando os lugares, aqueles lugares que não existem, que vocês dizem que existem, mas não existe para enfiar o pé. Entendeu? Não existe, não existe. Você coloca lá a sua pontinha de dedo, né? Feliz da vida que você achou um meio centímetro de buraquinho na pedra, e aí transfere peso. Entendeu? E aí você já está. É muito dinâmico. Então, fazer aquele fortalecimento de musculação só da academia da musculação ajuda? Bom, é melhor do que nada, isso é fato. Mas se você puder colocar um trabalho dinâmico e funcional, eu acho, pelo que eu tenho visto,
que a resposta é bem melhor. Da minha opinião muito rápida, eu acho que os dois vão contemplar, né, independentemente se você é um atleta ou não. Veja, o cara da ginástica, ele fazia 30, 40 anos atrás, eles não faziam muita musculação, fazia mais exercícios de calistenia. Os caras desenvolviam muito o corpo e tudo mais, mas hoje, como é que isso se desenvolveu? Hoje os caras fazem os dois treinos. Então, assim, eu acho que perante Por a isso que eu te falei, pandemia, se você puder usar os dois, ótimo. Mas melhor o que eu você não, né? mais peço é o seguinte: faça um bom exercício, entendeu? Porque o Uhum. sucesso do resultado está em você realizar corretamente o exercício. Você pode fazer meia hora de musculação, mas meia hora bem feita, Uhum, nossa, vale mais do que uma hora mal feita. claro. E eu acho que as pessoas, inclusive, têm muita dificuldade, Lu, de perceber o objeto de estudo da educação física e da fisioterapia. Veja como é que as perguntas, né, elas meio que vêm se... Porque, de fato, elas se encontram, elas namoram a educação física e a fisioterapia ali. Mas Mas existe uma... são profissões que dependem uma da outra. Claro, diretamente, inclusive, eu Não diria. tem, não tem, exatamente. Né? O cara que mais trabalha comigo não é o médico, é o Uhum, profissional da estatística. Porque o médico, você vai quando você tem a lesão. Ele vai te encher de remédio e vai mandar você para mim. uhum, De mim ou para você. Eu não quero que você volte para o médico. perfeito. Eu E, quero que vá para o profissional de educação física para dar continuidade ao que eu fiz. E se o cara for bom, ele vai dar continuidade e vai melhorar ainda mais o que eu fiz. Entendeu? perfeito. Então, assim, educação física e fisioterapia elas não são concorrentes, pelo contrário, elas são convergentes, elas andam juntas. Sim, Cada acho que é um por está isso. quadrado e um ajudando o outro. Sim, acho que é por isso até que as pessoas ficam, cara, isso daí é com professor de educação física. Porque, veja, você falou, você fez a sequência correta, né? Então, ela lesionou. É você que vai preparar, vai entender o limite, o corpo dela, como é que ela vai fazer para recuperar esse tendão, esse músculo, esse problema que ela gerou para o corpo. E depois que ela tiver zerada, o papel da educação física vai ser como eu Total. melhoro essa progressão, esse rendimento, eu fortaleço essa musculatura para que ele tenha um melhor rendimento para a atividade que esse cara vai fazer. Então, é isso, assim. Não, e uma outra coisa que eu ouço muito das pessoas é assim: ah, mas é que eu não gosto de academia, ai, eu não tenho saco para musculação. Gente, existe hoje, graças a Deus, uma gama variadíssima de exercícios que a gente pode fazer. Mas são milhares de exercícios. Então não tem desculpa de não gosto. Eu acho o seguinte: tem um monte de coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Eu quero continuar subindo montanha, seja escalando, seja caminhando, seja, né, do jeito que for. Para que eu consiga fazer isso aí até meus 80, 90 anos, eu preciso fazer uma atividade física para me preparar. Ponto. Então eu vou buscar alguma coisa que eu goste. Não é, é impossível que você não goste de nada, entendeu? Então, hoje você tem a musculação, você tem o pilates, você tem essas variadas exercícios funcionais, você tem a dança, que hoje em dia você tem uma atividade física com dança e fortalecimento, que é bem legal. Enfim, o que não pode é, se você decidiu que você quer fazer uma prática esportiva dentro do montanhismo, não importa o que você escolheu, você tem que se preparar. Ponto. Não é para você virar uma Graciane Barbosa, não é para virar um atleta de ponta, né, para a Olimpíada, não é nada disso. É apenas para você manter seus joelhos, suas mãos, né, seus ombros no lugar. Porque são lesões que vão só piorando a nossa situação. E se a gente não trata, se a gente trata e não melhora o condicionamento para não ter de novo, a gente vai ter de novo. E cada vez que você tem a lesão, ela é um pouquinho pior do que a anterior, sempre. Porque ela vai em cima de uma região que não foi preparada. Ela foi tratada, mas continua sem preparo. O músculo continua fraco, o tendão continua segurando uma onda além da que ele tem que segurar. O que a gente precisa entender é o seguinte: eu preciso ter condicionamento cardiorrespiratório. Galera que gosta de montanhismo, principalmente quem gosta de trekking, a gente precisa ter condicionamento cardiorrespiratório.
Lu, Bom, segura essa informação, muito importante. É porque bateu aqui, vai acabar a live em 25 segundos. Então, só avisar o caraca, pessoal que a gente vai voltar. Tudo que é bom é rápido. Avisar o pessoal que a gente vai voltar, pode ser? E aí pode. eu já deixo, inclusive, para não perder aqui a pergunta da Som Vasconcelos. Mas você volta de onde você veio, tá? Desenvolvi tendinite patelar. Fazendo excesso de salto, ela joga vôlei, né?